temporário vem exatamente após a morte do mensageiro. Logo chega o tempo do juízo, que é um juízo temporário. Daqui a pouco Deus levanta outro mensageiro. Mas o mensageiro do entardecer 85, irmão Branham, disse: Deus sempre usa um profeta, um homem. Se você usa um grupo de homens, você consegue ideias diferentes. Vê, cada homem, 2 homens, nunca ele tem tido 2 profetas maiores na terra ao mesmo tempo. Ele escolhe um para que o outro possa ter o seu lugar em outro dia, outra mensagem. Ele nunca tem 2, ele tem um cada vez. O Deus infinito nunca muda o seu programa. Graças a Deus. Irmão Branham diz, o único lugar provido por Deus para adoração, 222. Não acrescentem ao que tenho dito. Não tirem ao que tenho dito. Porque tenho dito a verdade, até onde eu conheço, até onde o Pai me tem dado. Vê você? Não acrescente a isto. Digam só o que tenho dito. Nossa fidelidade à mensagem do profeta é falar somente o que ele falou. Não podemos também omitir. Temos que falar o que ele falou. Não deixar de falar. O primeiro selo, 74. No final da era pentecostal. Nós já aprendemos que a era pentecostal foi a era de Laodiceia. Então ele diz aqui, no final da era pentecostal, estamos supostos a receber, de acordo com a palavra, segundo a ajuda que Deus me der nesta noite para lhes mostrar aqui, que nós estamos para ver, receber um mensageiro que tomará todas aquelas pontas soltas que estão sobrando ali e revelará todo o segredo de Deus para o rapto da igreja. Amém. Guardar também no final da era pentecostal. Isso já aconteceu. Final da era pentecostal terminou e aí entrou a era do profeta, certo? É a era do Elias, a era do Filho do Homem, a era do 7º anjo. E as pessoas que não têm luz, elas não veem isto já cumprido. Isso daqui já cumpriu. Agora eu quero que você, mais uma vez, tenha segurança de que o mensageiro, como diz o profeta, vem sempre no final da era. Então, o irmão Branham veio no final da era pentecostal. O irmão Branham mostra que nós descobrimos que Irineu veio no fim da era, Martinho no final da era, Lutero no final da era católica, Wesley no final da era luterana e Pentecostes no final da era da santificação, através do batismo com o Espírito Santo. E no final da era pentecostal veio o profeta. Amém. Agora eu tenho algumas coisas aqui que quero passar para vocês, dentro da mensagem também. A era de Esmirna, parágrafo 143. Estou pensando em 2 coisas. Um juízo temporário e a morte do mensageiro. Parece que vem um título duplo, né? Mas é um juízo temporário, a morte do mensageiro. Após a morte do mensageiro, aí vem um juízo temporário. Isso aconteceu sobre todos e aconteceu depois que o irmão Branham partiu também. Mas vamos lá, vamos devagar aqui. Esmirna 143. Em cada era temos exatamente o mesmo modelo. É por isto que a luz vem através de algum mensageiro dado por Deus,
em uma certa região. E depois deste mensageiro, se espalha a luz através do ministério de outros que são fielmente ensinados. O problema é que quando Deus manda um, eles querem ficar com aquele um o resto da vida. E ele tem um tempo para Deus mandar outro. Foi através das eras, foi assim. Através do primeiro profeta Paulo para os gentios, e depois 2000 anos, aí Deus manda um profeta outra vez para os gentios, para encerrar a era gentia. Mas eles querem ficar apenas com o de trás. Eles nunca aceitam o que Deus está fazendo, nem 2000 anos depois. Eles acham que Deus parou com aquilo e não fez mais nada. Por isso que as pessoas vão crendo na Bíblia e quando chega no Apocalipse não entendem nada. Porque o Apocalipse é um livro de revelação e precisa de um profeta. As igrejas, os ministros, os teólogos, eles têm tentado interpretar o livro de Apocalipse, mas não é para eles. Por isso, quando chega o profeta, que é a boca de Deus, é Deus interpretando sua palavra através do seu profeta do dia, eles rejeitam aquele profeta. Então, depois deste mensageiro que Deus levanta, espalha a luz e o ministério de outros que são fielmente ensinados. Eu creio que, falando do nosso ministério, do ministério de Mombrana, então o irmão Brana veio como um profeta e ele espalhou a luz. E nós temos alcançado essa luz e estamos passando para o povo porque fomos ensinados por ele. E queremos passar fielmente, dizer o que ele disse. Eu sei que alguém diz lá, mas ele nunca falou um novo nome. É porque não era para ele falar. Você tem que entender isso. O que não era para Jesus falar, o próprio Jesus diz que só quando viesse o Espírito Santo. Eu tenho muita coisa a vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Jesus mesmo não podia, era o Espírito Santo que ia fazer. E quem era o Espírito Santo? Era a pessoa de Jesus em forma de Espírito, certo? Operando na igreja, mas tinha que ter um homem. Aí teve Pedro, naquele princípio de uma era mista, que nós temos gentios, temos judeus, temos samaritanos, está tudo misturado ali. Aí depois teve Paulo, que a Bíblia mostra que ele foi apóstolo e profeta aos gentios. E depois de 2000 anos, aí vem Brana. Nós fomos ensinados, através do ministério de William Brana, a respeitar a mensagem apostólica. Porque o povo tinha desviado da mensagem apostólica, já não tinha o batismo em nome de Jesus Cristo, já não tinha a ordem da igreja, as mulheres tomando o púlpito, então precisava de vir um profeta. Aí veio, mas eles o rejeitaram. E hoje eles estão pior do que antes, este povo que rejeitou. Porque assim, os pais deles rejeitaram, e se os pais rejeitaram, quando eles geram filhos pior do que eles. Porque eles rejeitaram. Os pais que aceitaram, eles sempre vão gerar filhos melhores, que vai ter mais luz, que vai alcançar a luz do próximo mensageiro. Amém? Então aqui está. Mas naturalmente todos estes que saem, nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. Deus manda um mensageiro, ele prega a mensagem, e aí semeia aquela mensagem. Outros são ensinados por aquele mensageiro e passa a esparramar aquela mensagem para o povo. Mas tem alguns que eles não conseguem pregar só o que o mensageiro pregou. Eles tiram aqui, aumenta acolá, é o que diz o irmão Brana em outra mensagem. Lembre-se, Paulo advertiu o povo a dizer somente o que ele dissera.
Ele estava tão certo, ele disse, se um anjo vier do céu e vos pregar outro evangelho, seja anátema. Certo? Aos Gálatas, no capítulo 1. Ele repete isso, versículo 8 e 9. Porque Paulo tinha a mensagem do momento. Agora, depois do ano 300, já chegou uns e perverteu tudo. Começou a batizar criança, mudou o batismo de nome de Jesus Cristo para Pai, Filho e Espírito Santo. E assim foi pervertendo, cada dia mais foi pervertendo. Mas Paulo já tinha advertido eles para falar somente o que ele tinha falado. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. É o que Paulo diz. Agora eu vou te dizer o que Brana também pode usar as mesmas palavras, porque o irmão Brana diz, fale somente o que eu tenho dito. Então aqui está. O que nós temos que reconhecer, porque isso daqui é bom ter esse entendimento. Reconheça que as coisas que vos escrevo, reconheça que as mensagens que William Branham pregou são mandamentos do Senhor. Não importa, irmão, é como disse ontem, o nosso absoluto é Jesus e Branham. Nós não temos mais absoluto, nós não temos nenhuma igreja, nenhum outro pastor, que é o nosso absoluto. Nosso absoluto é Jesus e Branham. Porque nós cremos no Jesus que veio lá atrás em Jerusalém, e agora cremos em Branham, que veio aqui no final, na América do Norte. Nós cremos no Alfa e no Ômega. E a gente tem esta segurança desta mensagem. Eu creio que vocês que me ouvem também creem da mesma forma. Se não crê, você tem que procurar um lugar que crê igual você crê. Para você ficar em paz, porque eu estou em paz com esta pregação, certo? Estou dormindo em paz com esta pregação. Deitei e dormi porque o Senhor me sustentou. É ter uma pregação que te dá descanso. Então essa daqui me dá descanso. Eu não posso pregar a Santíssima Trindade porque ela não me dá descanso mais. Quando eu não sabia nada, eu pregava ela, certo? Eu pregava contra profeta quando eu não sabia nada de profeta, há mais de 50 anos atrás. Mas depois que tive essa luz, acabou. Nada mais entra, é só esta palavra. Então, eu estou pregando para vocês, e vocês têm que saber, se vocês são profeta e espiritual, tem que saber que as coisas que vos prego são mandamentos do Senhor, certo? Aí eu digo do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Branham, que é o nosso irmão Branham, certo? O que prego são mandamentos do Senhor. Porque o que Branham pregou era o que ele tinha recebido do Senhor. Como Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu creio da mesma forma, porque aquilo foi lá no início da era gentia. Aqui é o final, foi o final da era gentia. Porque Branham recebeu do Senhor o que também nos ensinou. Nós não temos dúvida disso. Branham não recebeu da Igreja Batista, onde ele ficou uns tempos e saiu. Branham não aprendeu com ninguém mais. Branham estudou vários livros, mas para pregar o que ele pregou e a revelação que tem, não foi aprendizado de homem. Porque os que são aprendizado de homem estão nas denominações. Mas aqueles que puderam ver que este homem, William Branham, era um profeta, então eles têm tomado a mensagem profética e têm pregado esta mensagem como mandamento do Senhor. Agora você vai ter muitas controvérsias por aí. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui, tiram acolá, e logo a mensagem não é mais pura. E o reavivamento declina, morre. Como devemos ser cuidadosos em ouvir uma voz? Porque o Espírito tem somente uma voz, que é a voz de Deus. Amém? Então, nós já ouvimos a voz do Espírito através de Pedro, a voz do Espírito através de Paulo. Ouvimos a voz do Espírito através de Branham. Hoje nós estamos ouvindo a voz do Espírito através da esposa.
Isso dá para doer a cabeça de muita gente. A voz do Espírito hoje não pode ser através do irmão Branham, ele já partiu. O Espírito está usando a igreja que foi alimentada por ele, pastores que comeram a sua mensagem, que receberam a sua mensagem e que estão sendo fiéis a esta mensagem e distribuindo esta mensagem através de pregações. Não é apenas fita cassete, apertar o play, não. Não é somente isto. Tem que ter homens inspirados, como teve lá atrás no tempo de Moisés, Josué, Caleb e assim por diante. No tempo de Jesus, teve os discípulos, irmão Branham teve os seus do seu dia, mas vou chegar lá. Amém. Paulo admoestou-os a dizer o que ele dissera, assim como Pedro fez. Ele advertiu-os que ele próprio, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação. Você sabe que não pode mudar uma palavra dos selos. Os selos é revelação. Não, você não pode mudar uma palavra. Se ali está escrito, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. A brecha 41. Se está escrito assim, você não pode mudar. Estará. Ponto para o futuro, quando ele diz o sétimo anjo está. E ali estava o sétimo anjo. Quando Jesus veio no Monte Pôr do Sol, que até hoje a discussão maior que está tendo hoje na internet e crentes da mensagem é mais sobre a nuvem. E é exatamente onde está firmada a mensagem da esposa nesse tempo final. Porque ela vem para mostrar estas verdades. Sempre tem que ter alguém que representa, certo? Esta noiva no seu dia. Irmão Branham foi o profeta mensageiro que veio no final da era pentecostal e início da era da noiva. Mas aqui agora, no final da era da noiva, você diz, mas o irmão Branham não diz isto. Mas não era para ele dizer. Ele falou o que tinha que falar no final da era pentecostal. Foi o tempo dele. Ele venceu no tempo dele. Ele fez o que tinha que fazer no tempo dele, final da era pentecostal. Aí quando chega o nosso tempo, estamos no final da era da noiva. Vocês estão me entendendo? Tem pouca gente que está falando. Irmão Branham veio no início da era pentecostal. Certo? Ele saiu ali no final, me perdoe, da era pentecostal. E início da era da noiva. Trazendo a mensagem para nós. Agora, nós estamos aqui, depois que irmão Branham partiu, nós estamos aqui 60 anos depois, estamos aqui para pregar o final. A esposa, a mensagem à esposa, agora veio no final. Porque no início já tivemos irmão Branham trazendo a mensagem. Mas estamos agora no final da era da noiva. Eu estava pensando, se eu durasse esse tempo da era, eu estaria aqui com 90 anos. Só Deus para ter misericórdia. Porque nós estamos ainda, agora, com 23 anos dentro desta era. Que foi a era que viu os selos, viu os trovões, recebeu a palavra, 23 anos. Para 40, porque é uma geração. A mensagem do irmão Branham, quando ele morreu, levou 40 anos para nós podermos enxergar. Porque aquilo era tipo. Mas nós aqui agora estamos tanto no fim, não sei quando vai terminar, mas estamos no fim, a gente sabe que está no fim, porque o que temos agora é o rapto. Quando termina esse ministério, haverá um arrebatamento. Amém. Guarde mais um pouquinho aqui. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus através de seus mensageiros, depois dizer o que tem sido dado para dizer às igrejas. A gente sempre pensa nisso, porque eles falam, mas você diz de novo o nome, e Branham não falou.
ele deixou as pistas. Ele diz assim, vamos voltar ao tempo do irmão Brana. O irmão Brana, no 7º anjo, ele veio reunir os cabos soltos que foram deixados durante 7 eras da igreja. Isto é, coisas que Paulo não podia falar, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, pentecostais não podiam falar. Veio o ministério de William Branham reunindo esses cabos soltos. Por isso ele trouxe para nós a mensagem que temos. Ele veio, restaurou todas as coisas. Aquilo que os apóstolos pregaram e que o povo deixou cair, ele veio, restaurou. O batismo que os apóstolos eram batizados, que o Espírito Santo ensinou no dia de Pentecostes, em Atos 2, 38, que é para ser batizado em nome de Jesus Cristo. Aqui veio o 7º anjo para poder trazer esse cabo solto e unir na era que estamos vivendo, para poder produzir luz outra vez. Amém? E assim, você deveria saber. Eu quero saber onde Brana diz do novo nome. É só você ajuntar as pontas soltas. Certo? Ajunta, Abraão restaurado 45. Ajunta aquela ponta. HM faz parte do nome de Deus. Ajunta. Aí você vai procurar mais para frente. Você vai encontrar com a atração sobre a montanha. E você vai ver também, ele fala, hoje tem se cumprido essa escritura, fala também sobre isso, dos 3 anjos que vieram, e um era Deus mesmo. Então, quando você vê isso, ele dizendo HM faz parte do nome de Deus, Bran estava mostrando claramente que Graham, que era Billy Graham, não era Deus, era anjo. Oral Roberts era anjo. Mas ele não tinha que falar nada dele. Ele só diz HM faz parte do nome de Deus. Porque quem tinha que falar isso era o ministério que viria depois na noiva, no final da noiva. Ele diz isso no princípio do ministério da noiva. Nós estamos no final da noiva. Amém? Amém. Primeiro selo, preste atenção agora. 65. E então Deus levanta um mensageiro com os eleitos daquela era. Me perdoe. Então Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era e os coloca à parte, adormecidos. Deus pega, vamos falar aqui de perto, Deus pegou o irmão Branham, pegou os que estavam perto do irmão Branham, quer dizer, viveu nos dias do irmão Branham, os que eram fiéis do dia do irmão Branham. Você sabe que não é muito bom as pessoas dizer, eu vivi lá no tempo do irmão Branham, mas você está vivendo até hoje? Depois você vai ver o que é que você está fazendo. Porque quem viveu lá perto do irmão Branham, Deus recolheu o profeta, está aqui, ó. E então Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era. Lá no início da era da noiva. Nós estamos aqui no final da era da noiva. Deus pegou o nosso profeta e levou, reuniu os mensageiros, os eleitos daquele dia, que creu na sua mensagem, colocou à parte, adormecidos, quer dizer, morreram. Esses morreram, por isso eu estou falando de um juízo temporário, a morte do mensageiro. Porque tem a ver isto, tão claro. E então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram isso. Um juízo temporário. Agora, não pensa você que Deus não ia fazer mais nada? E se ele fez com o irmão Branham até 65, e disse para o irmão Branham, a terceira etapa você não vai falar para ninguém, nem tente falar. Ainda Deus diz para ele, nem tente. Mas não adianta, quando Deus fala, esse povo não crê. Eles não creem em Pedro que pregou, eles não creem em Paulo. As mulheres que gostam de pregar dizem, foi aquele velho Paulo. Elas não têm respeito pelo mensageiro de Deus.
que diz: se você for profeta ou espiritual, você tem que reconhecer que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E se eu escrevo, é um mandamento do Senhor, e você não obedece, você é um desobediente do Senhor, não meu, mas do Senhor. Então a mesma coisa acontece com a morte do nosso profeta. O irmão Branham veio, partiu, e aqueles que viveram perto dele, como o próprio pastor do tabernáculo, Branham, no dia do irmão Branham, né? Irmão Nevo, certo? Então, exatamente daquele dia, aqueles que dormiram dentro daquele espaço de tempo, Deus pôs eles a adormecer, e aí dali para cá, de 65, 66 para cá, você vai ver que estes partiram, e Deus deixou cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram o ministério do profeta. E a praga é um juízo temporário, é que eles são incrédulos, e eles têm que sofrer o dano por causa de sua incredulidade. E se eles não creram lá, estando perto do irmão Branham, eles não creem aqui. Quando você fala em novo nome para o povo da mensagem, mesmo para aqueles que viveram lá perto do irmão Branham, se tiver algum vivo ainda, porque me parece que tem algum vivo por aí, mas não adianta nada, eles não creem. Eles acham que é uma coisa que o irmão Branham ainda tem que fazer, quando Deus não vai levantar o irmão Branham para fazer o que já foi feito. É falta de examinar a mensagem do irmão Branham e ver que Deus já fez aquilo. Deus já revelou o seu nome. Olha, Deus revelou o nome dele em carne, chamado Jesus. E Deus revelou o seu novo nome em carne, chamado Branham. A revelação que você pensa a um sonho, eu pensei, tem uns que dizem, eu estava dormindo e vi, tive uma visão. Se você estava dormindo é sonho, não é visão. Visão é acordado. Mas muitos não sabem distinguir entre a mão esquerda e a direita. Por isso falam as coisas. E acham, querem que seus sonhos tenham cumprimento. Querem que suas visões tenham cumprimento. Meus irmãos, o povo não crê nem na visão do profeta, nem no sonho do profeta. Você acha que vai crer no seu? Eu não estou preocupado com os sonhos hoje, porque tudo que Deus tinha que fazer, Ele fez através do sétimo anjo. Tudo que Ele tinha que revelar, revelou através do sétimo anjo. O que eu tenho que fazer é tomar isso e pregar para vocês. Dizer, vamos avante. O que nós esperamos? Só o arrebatamento. Nós estamos aguardando o arrebatamento. Então, o que tem acontecido é que pessoas que têm vivido depois do irmão Branham, 30, 40 anos depois do irmão Branham, eles têm sofrido um juízo temporário, porque eles não veem esta mensagem. Eles não veem. Já veio gente que andou com o irmão Branham, que filmou o irmão Branham, já veio aqui no Brasil. E quando disseram para ele, tem um homem aqui no Brasil que diz que sabe que são os trovões. A terceira puxada. Ele diz assim, ele sabe mais do que eu. Isso é desdanhando, sabe mais do que eu. Eu andei com um homem, não sei, esse outro aí, pé de chinelo, sabe alguma coisa. Não quer dizer o homem, quer dizer a mensagem e o tempo dela. Gente, é tempo de saber. Lá não era tempo, não diga a ninguém. Aqui é, diga povos, reis, nações e línguas. E o que? Profetiza outra vez. O 66 do primeiro selo. E então depois que isso termina, então isto prossegue. E eles se denominam, é o que aconteceu depois que o irmão Branham morreu. Se denominaram, a mensagem que veio para o Brasil, lá em 1960 mais ou menos, essa mensagem veio trazendo a ressurreição isolada do irmão Branham, dizendo que o irmão Branham ia ressuscitar para revelar as coisas. Nós todos da mensagem naquele tempo, que eu entrei em 72, ainda cria desse jeito, certo? Ainda cria assim, só que não divulgávamos.
estávamos ali com o pastor Joaquim, não divulgávamos, mas a mensagem que tinha vindo através do irmão Arque, que é o Rússio Martins, de Campinas, foi uma mensagem que o irmão Brana ia ressuscitar, para poder revelar estas coisas que nós já temos revelado. Quando nós aceitamos lá atrás, depois, a mensagem de uma forma correta, pelo evangelismo que Deus já tinha profetizado nos Estados Unidos, e que o Brasil sofreria esse evangelismo, o Brasil e mais 7 nações, isso aconteceu através do rádio, a profecia ainda diz através do rádio. Isso aconteceu com o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Não importa se você tem se escandalizado com alguma coisa, o problema é seu, mas Deus fez a obra, Deus operou o que ele tinha que operar, Deus operou através de Davi. Davi teve os seus problemas depois. Deus nunca arrependeu de falar: você é um homem segundo o meu coração. Você vai pagar o que você fez. Certo? Então, se a pessoa fez alguma coisa errada, é entre ela e Deus. E não creio na perdição dessas pessoas, não. Não creio. Eu creio que Deus pega e recolhe estas pessoas, ou qualquer um de nós, no tempo certo. As pessoas não querem que o outro morra de jeito nenhum. Talvez se morre de juízo. Não. Tem hora que morre porque está pagando um preço, na verdade, do que fez, mas é salvo. A pessoa é salva. Vocês estão me entendendo? Eu não vou clarear muito sobre isso aí, mas é para vocês verem como Deus opera e que ele tem misericórdia, e ele usa o homem, muitas vezes ele permite que o homem fale para que outros inseguros se distanciem mais ainda, vão embora, se escandalizam com aquilo, volta ao mundo, volta a beber, fumar, volta a adulterar, e não vai culpar, e eles vão culpar depois aquele pregador. O que o pregador fez? Não é o pregador, foi você que foi mentir, roubar, adulterar, outra vez. Você que é culpado. Cada pregador e cada pessoa, cada indivíduo é responsável pelo que se faz. Não põe culpa em ninguém. Certo? É você mesmo, tem que ter coragem para dizer: foi eu quem fiz. Aí, senão nós vamos ficar que nem lá no Éden. Você fez isso, Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. E você, Eva? Foi a serpente. Em outras palavras, a serpente que o Senhor criou, pois aí, te atrapalhou. Foi isso aí. As pessoas nunca tomam responsabilidade. Pequei. Tem que crer nisso. Eu pequei, foi eu que errei. Então, Deus está dando uma oportunidade para cada pessoa. Mas estou falando com respeito ao tempo que nós vivemos, que o irmão Brana mostra que eles, depois da morte do mensageiro, eles prosseguem, eles denominam, introduzem a denominação, começam com o trabalho daquele homem, como o de Wesley e todos os demais, e então leva todos a uma discórdia novamente. E é isso que o irmão Brana, quando ele chegou, estava tudo em discórdia. Aí ele trouxe a mensagem, e Deus, para trazer a mensagem, trouxe igual o povo tinha. Cura divina veio através dos pentecostais também, primeiro do que o irmão Brana. Eles estavam curando os enfermos. E o irmão Brana veio aqui agora com a mensagem idêntica deles. Aquilo é para cativar a atenção daquelas pessoas, mas elas não creram depois na mensagem que ele pregou. Eles continuaram na mensagem trinitária, dualista, unicista, mas não admitiram a mensagem pregada por William Branham. E aí começa uma discórdia novamente. 67 do primeiro selo. E então vem outro ministério. Então o que acontece? Outro mensageiro chega à terra para uma era da igreja. Está vendo? Então quando chega, a trombeta soa. Ele declara guerra. Está vendo? E então o que acontece? A trombeta é a mensagem. Aí declara guerra. As pessoas não aceitam aquilo. Aí vem
é como uma guerra. O que acontece? Finalmente, então, ele é levado. O mensageiro é levado. E então, quando ele é colocado à parte, que ele é levado, então a praga cai. Os destrói. Morte espiritual cai sobre a igreja e ela está acabada. Esse grupo está acabado. Mas ele foi um bom grupo de Lutero, mas depois foi denominado, acabou. Foi um bom grupo de Wesley, mas depois denominou, acabou. Foi um bom grupo pentecostal, mas denominou. Eles não aceitavam mais uma palavra que Deus dava adiante, avante. Depois daquelas que eles tinham recebido, os pentecostais acham que eles são os últimos, que Deus não trata mais com ninguém, só com a igreja pentecostal. E depois dali Deus já trouxe o Elias, usou esse homem com 3 ministérios, Elias, filho do homem, 7º anjo. Filho do homem porque Cristo, filho do homem, estava nele. O ministério é de Jesus Cristo. Mas eles não percebem que o que tem acontecido durante todo esse tempo é praga que tem caído. Mas as igrejas têm crescido, tem muita gente. Meus irmãos, é praga. Mas como pode deles a mensagem verdadeira? Veja como eles vão reagir quando você dá a palavra para eles. Quando você dá a mensagem do dia, para os pentecostais, para você saber se eles é de Deus, dê para eles Atos 2:38. Mostre para eles a unidade de Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Que não tem 3, é o Pai que está em mim, é quem faz as obras. Dê para eles. Você vai ver a reação que eles têm. Mostra que eles não são de Deus. Ah, mas louva a Deus. Pastor, mas eu até choro. Continua ouvindo e chorando. Continua ouvindo e chorando. Faz a sua parte. Se você tiver luz suficiente, mas não tem como fazer nada. Porque eles não aceitam misericórdia. A misericórdia está estabelecida na palavra. Se você mostra a palavra, eles rejeitam o batismo em nome de Jesus Cristo, o que você quer? Aí passa para o tempo do irmão Brana. Vou voltar aqui. E quando ele é colocado à parte, que o irmão Brana morreu, posto à parte, então a praga cai. Ele diz, não, era só no tempo dos outros mensageiros. É em todos os mensageiros. Em todo o tempo. Até no nosso tempo. Acontece a mesma coisa. Escuta. Colocada à parte, então a praga cai, os destrói. É morte espiritual, e morte espiritual as pessoas não percebem. Você faz o trabalho fúnebre, que a pessoa está morta física, mas ela é morta espiritual, e você não tem como fazer o fúnebre dela. Porque ela diz que ela está viva. Mas ela está morta, é espiritual. Isto ela não tem luz da palavra do dia que ela vive. E todos quantos não têm luz da palavra do dia que vive. O que Deus está fazendo hoje. Não o que Deus fez ontem, mas o que Deus está fazendo hoje. Se não tem luz da palavra do dia, é morte espiritual. Não são pessoas ruins. Simplesmente foram atacados pela morte espiritual. É o que tem acontecido com a igreja em todo o tempo. E depois do irmão Brana também. Agora, vamos para o final. O 6º selo. Eu vi o pastor João Bispo falar sobre esse 6º selo. Aí eu pedi para ele, né, onde é que estava escrito isso daqui. Ele me enviou. É o 6º selo, 200. Para você ver sobre a morte do mensageiro. Nós estamos falando da morte de cada mensageiro. Não é só de William Branham, de cada mensageiro. Desde o princípio. As coisas foram piorando depois que Jesus morreu. Logo o Espírito Santo foi derramado sobre a congregação verdadeira.
E depois começou a vir os falsos. O Alexandre Latueiro, o Simão Mágico e assim por diante, começou a aparecer. Foi depois da morte de Jesus, depois de sua ressurreição, depois da descida do Espírito Santo. Chega o tempo que a igreja, ela está morta. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E eles fazem isso. Para mim, o primeiro amor aqui, espiritual, é a mensagem. É o que Deus fez para mim já há mais de 50 anos. Isso daqui é o amor de Deus, certo? Não posso vacilar. Sexto selo 200. E ele enviou o primeiro mensageiro, e ele pregou, e uma trombeta soou, como veremos daqui a pouco. E então a trombeta estava declarando guerra. Trombeta sempre denota guerra. O mensageiro, o anjo apareceu na terra, o mensageiro da hora, como Lutero, como qualquer dos mensageiros que falamos. Que faz ele? Ele chega, o mensageiro chega, e um selo se abre. Agora você sabe, quando o irmão Brana chegou para esse ministério, é que o 7º selo se abriu. O 7º selo se abre numa carne humana. É Deus revelando-se em carne humana. 7º selo é Deus revelado em carne. Como Jesus era Deus revelado em carne humana. Só que lá foi através do Espírito Santo. Mas no final, ele queria ter um corpo igual nós mesmos para operar. Por isso ele usa a igreja durante o período das 7 eras. E no final, ele volta outra vez. E ele é o ômega em um profeta, falando através de carne humana, de carne mortal. Deus quis fazer isso. Deus. Ele mesmo descer e entrar numa carne humana para poder dar a mensagem que não foi podido entregar durante 2 milênios, que é o Apocalipse. Livro de revelações. Veio cumprindo, aquilo veio acontecendo, ninguém sabia. Quando chega nos dias da voz do 7º anjo, quando ele toca a sua trombeta, então aí você fica sabendo, porque ele reúne aqueles cabos soltos de todos os mensageiros de todas as eras e revela aquilo para nós. É isso que nós temos nas 7 eras, é o que nós temos dentro dos 7 selos. Revelado, já está revelado, porque o 7º selo era Deus em carne. O 7º selo é a vinda do Senhor. E o irmão Brana diz que o 7º anjo da constelação, ele é quem tinha este 7º selo. Só que o povo não crê. Você pode mostrar na Bíblia que os pentecostais não crêem. Você pode mostrar na mensagem. Hoje eu não discuto com ninguém. E as pessoas têm liberdade para crer. Quem crê no que eu prego, me procura. Me procura. Não pense que eu vou te procurar na sua igreja, que eu não vou não. Se você crê nessa pregação, se Deus fala ao seu coração que isto é verdade, não fique lá não. Se você ficar lá, eu não vou lá. Eu não vou mandar você sair da sua igreja. Eu vou mandar você ficar lá. Porque você não tem luz. Agora, se você tem luz, você ouve a mensagem do próprio profeta que veio pregar. Sai dela, povo meu. Se você não tem luz, como sair? Eu vou forçar sua saída, vou te matar. Então não adianta. Amém. Toda trombeta sempre detona guerra. O mensageiro, o anjo apareceu na terra. O mensageiro da hora, como Lutero, como qualquer um desses mensageiros que falamos. Olha bem, estou no final. O que faz ele? Ele chega e um selo se abre. É revelado. Uma trombeta soa. Uma mensagem. E a guerra é declarada. Porque as pessoas não aceitam. Porque vocês veem guerras aí? Porque os países não estão em paz. E quem não está em paz com o outro, guerreia contra o outro.
E quando Deus tem uma mensagem, aquela mensagem é uma trombeta. E ela declara guerra àqueles que não a querem, que não aceitam-na. A guerra é declarada e se vai. E então o mensageiro morre. Agora, depois que o mensageiro morre, o irmão Branham diz assim: depois da minha partida, você toma minhas fitas. E assim, vai ouvir as fitas. Fizemos isto por 40 anos. De 65 até 2000, 2005, nós estávamos tomando essas fitas. Porque cumprindo a palavra que ele tinha deixado para o ministério dele, que eles não souberam lá atrás. Então agora, pregamos que o Brasil precisava da primeira e segunda etapa, primeiro, para depois vir a terceira etapa. Não podia ter chegado essa mensagem que cremos, quando eu aceitei a mensagem lá em 1973. Não podia. A gente não entendia nada. Isso aqui é muito acima de você conhecer a deidade. É muito acima de você conhecer que há um profeta. Acima de você conhecer que há o batismo em nome de Jesus Cristo. Isso daqui é a declaração final de que Jesus disse que aquele dia e hora ninguém sabe. Estou falando para você de um dia que a América do Norte já estudou, já pegou seus grandes homens cientistas e eles não sabem até hoje como aquela nuvem foi formada naquela altura onde não se forma nuvem. E que não passou nenhum jato para poder formar aquilo ali e formou uma nuvem correta, em forma de pirâmide, mesmo que outras estavam diferentes, mas foi formando aquela nuvem. Os cientistas não sabem, até hoje. Então os incrédulos da mensagem até hoje, porque eles não creram lá, eles estão unindo com a ciência, porque eles não viram essas coisas até hoje. Enquanto isso, foi a vinda do Senhor. Depois o irmão Branham vai pregando outras mensagens, como Deus diz para ele, não diga a ninguém. Aí ele fala daquele dia, falando do sétimo selo. Ele diz, foi a vinda do Senhor. Não será. Ele diz, foi. Aqui na frente, 65, ele está dizendo, foi a vinda do Senhor. E a terceira etapa, irmão Branham, ele diz, foi. Mas não vai ser, não vai ser no futuro. Não vai ser na ressurreição. Não, ele diz, foi. Abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, 262 dos ungidos. Estou encerrando agora. Então, o mensageiro morre. Ele sela este grupo. Eu fico olhando e diz, irmão Branham morreu. Deus selou aquele grupo dos Estados Unidos. Selou. Eles são guardados. Estão esperando o momento do rapto, da ressurreição final, deles poder levantar, sair da tumba, porque parcialmente, potencialmente, já foram ressuscitados ao toque da última trombeta, porque não temos trombeta mais depois do 7º anjo. O 7º anjo é a última trombeta, a trombeta já soou. Eles deveriam perceber isso. Então, quando o irmão Branham morreu, aquele grupo por perto dele, que morreu dentro de poucos anos depois também, com ele, eles são guardados, postos em silêncio, e uma praga cai sobre os que rejeitaram. Está vendo? Aí a praga caiu sobre quem? Você pensa que a praga caiu sobre os pentecostais nesse tempo? Não, caiu sobre o povo da mensagem. Caiu sobre o povo da mensagem. O maior baque que o povo da mensagem, se eu vivesse naquele tempo, eu estaria sofrendo, era a morte do profeta. O maior baque, o choque maior. Sabendo que aquela mensagem era tremenda e que o homem tinha um poder espiritual e uma humildade que ninguém conseguia chegar. O homem era humilde, com tanto poder e tanta humildade.
E os homens grandes que trabalhavam ao lado dele sempre diziam: irmão Branham, ore pelos enfermos e deixe a pregação por nossa conta. Você já pensou? O que esses homens tinham até hoje? Eles não têm nada. Já morreram também. Esses já morreram. Não demorou muito tempo, mas eles morreram. Ouviram a mensagem do profeta, mas ao invés de crer, aí viram e disseram: ele extraviou, ele cria que ele era o Elias. Meu filho, se eu te disser o que é verdade, ele não cria que ele era Elias só. Ele ficava esperando o Elias chegar, enquanto era ele mesmo. Entende? Ele pregou e nós sabemos que ele não era apenas Elias, ele era Deus encarnado. Mas eles não creram em Jesus, que era Deus encarnado por obra do Espírito Santo. Como crerá em Branham, que era Deus encarnado através do sexo? Ele nasceu sexualmente. Não vão crer. É cada dia pior. E Deus vai fazendo coisas para revelar mais a nós. Ele saiu do sobrenatural, espírito, e veio para um sobrenatural, uma gestação. Agora, durante todo esse tempo, ele sai do sobrenatural e entra no nosso natural. Da maneira que nós nascemos. Deus veio. Eu vou usar um homem desse jeito. Nascido pelo sexo. Que foi contrário à minha vontade lá no Gênesis. Mas tenho que operar através deste para encerrar esta era gentia. Encerrar este período. Agora, eu deixei na internet escrito que o que aconteceu com o irmão Branham vai acontecer conosco também. O irmão Branham morreu, Deus recolheu seu povo. Então, quando o da noiva, se Deus tiver alguém, o da noiva vai recolher, recolhe um povo, só que é o que eu disse, agora ele vai arrebatar sua igreja. Esse período nosso é melhor, porque ele vai arrebatar a igreja. Mas essa morte espiritual vai continuar. Vai continuar. Gente próximos estarão passando pela morte espiritual, porque vão ignorar a mensagem que foi pregada. Como estão ignorando aqui? Quem já ignorou essa mensagem que pregamos? Os mais próximos de mim. Vocês sabem muito bem, são tudo gente boa, não posso falar isso deles. Gente boníssima. Me ajudaram, foram a mão na roda. Mas o carro atolou. Não tivemos jeito mais. Porque não podiam enxergar nada mais do que isto e ficar quieto. Receber a mensagem e aquietar, respeitar o que Deus está fazendo neste tempo. Não conseguiram. Que Deus os abençoe. Pai Celestial, estou agradecido pela vida que desfruto, não porque mereço, como o seu profeta diz, nós merecemos a morte, mas o Senhor nos deu a vida. Estamos aqui agradecidos pela vida, pela graça que o Senhor tem dado a nós. Que o Senhor possa nos dar força para prosseguir lutando, confiante em Ti, levando esta mensagem que temos que semeá-la, porque algum eleito mais vai chegar a ela, vai chegar ao conhecimento desta verdade, vai ver que isso é verdade, no meio de tantas trevas, Pai, porque agora as trevas têm aumentado mais ainda pelo mundo inteiro a respeito do seu profeta. Eles têm mais trevas, eles não enxergam mais nada, eles não vêem mais nada do que o seu profeta fez, apenas algumas curas, e mesmo com algumas curas, eles ainda querem reprová-lo. Mas o Senhor tem um povo nessa terra, que não é grande, mas um povo que crê nesta palavra,
crê nesta mensagem. A gente não sabe o que fazer mais, Pai. Eu só sei fazer isso aqui. Só sei chegar e pregar estas coisas. Eu não tenho outra mensagem para pregar. Nada mais me serve senão esta palavra desta hora final. Ajuda a sua igreja a confiar na mensagem que a esposa está entregando neste último dia. E cada um de nós sermos jubilados, alegres, glorificando o seu nome através desta mensagem. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.